Graça e paz. Então estamos começando hoje o Evangelho Claro e Profundo, uma live para lá de especial. Nós estaremos já entrando com o professor André. Ele é um escatologista, faz parte de um grupo de escatologistas, um homem que tem trazido muitos benefícios para o reino quando tem ensinado acerca desse assunto. E hoje o assunto é um assunto para lá de especial, para lá de contemporâneo, para lá de necessário, que é o princípio das dores. De fato, nós estamos já nos princípios das dores. O que é o princípio das dores? Como a igreja tem que se comportar nesse tempo? O que está previsto na Bíblia? O que nós podemos de fato interpretar de tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, seja com o coronavírus, com desarticulação do Estado, desarticulação das autoridades e conflitos de massas. Tudo isso que está acontecendo nesse tempo, nós precisamos ter uma percepção do que Deus está também operando, onde Ele está operando, como é que nós haveremos de fazer tudo isso de passar por tudo isso de forma abençoada. Então, daqui a pouco o professor André vai estar entrando aqui. Eu já vou fazer o que eu peço a vocês. Eu quero pedir a vocês que possam estar pegando aí o seu aviãozinho, tá certo? E convidando o máximo de pessoas para essa live. Entenda, em um tempo como esse, muitos oportunistas poderão, por meio da picaretagem da fé, se logo completar do desespero de alguns, e nós precisamos trazer entendimento para as pessoas, tá certo? Então, daqui a pouco ele está entrando aí, e assim que ele já acionar, André, se você puder, já vai entrando. É só ele solicitar que a gente já... Amém. Já está ao vivo? Está ao vivo? Graça e paz, tudo bom? Graça e paz, André. Seja muito bem-vindo, professor. Você está hoje aqui na condição de professor. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui na nossa live. Nós temos essa proposta na quinta-feira do Evangelho Claro e Profundo. Eu estava falando, André, que eu estou aqui acompanhando você pelo meu monitor de retorno, tá certo? Se de vez em quando eu baixar a cabeça é porque eu estou lhe vendo por aqui. Tá certo. Então, o que é que acontece? Eu tenho percebido que nesse meio tempo, né? Nesse tempo agora de pandemia, de desarticulação do Estado em muitos países, de confronto de massas, de empobrecimento também já de nações já empobrecendo. Existe hoje também camadas e situações que ao nosso olhar natural, por assim dizer, de raso, a gente pode até pensar que são cenários apocalípticos, né, por assim dizer. E aí o que é que ocorre? A gente acaba percebendo que existem pessoas, até ou picaretas da fé, ou pessoas que são rasas no entendimento e que às vezes até ocupam púlpitos, até ocupam ministérios, deduzindo elementos e colocando, ensinando ou passando coisas que talvez não seja a realidade bíblica. E eu queria trazer você hoje aqui no nosso programa, na nossa live, para que a gente pudesse ter você conosco, a fim de poder nos dar algumas instruções. Eu não quero nem perder tempo, porque eu sei que a live dura 1 hora, e eu sei que eu não quero, como eu poderia dizer assim, furtar a sua presença aqui, né, o seu conhecimento aqui conosco. Então eu tenho algumas perguntas. Todo esse cenário, eu já vi algumas pessoas, por exemplo, dizendo assim, que o cavaleiro da destruição econômica, né, dos 4 cavaleiros da destruição econômica já foi solto. O cavaleiro da doença, da morte também foi solto, e aquela coisa toda. Eu queria perguntar a você o seguinte: nós estamos nos princípios das dores. O que é o princípio das dores? E a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida no sangue, vai passar pelo princípio das dores? Pode ficar à vontade, você pode se apresentar. Seja muito bem-vindo, André da Igreja Verbo da Vida, lá de Paulo Afonso.
E eu quero agradecer pelo seu tempo de estar conosco. Fique à vontade, André. Amém, amém. Tá me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo muito bem. Ótimo. Então, olha só, eu quero, antes de me apresentar, saudar aí meus irmãos que estão nos assistindo. Eu já vi que meu pastor Valdeilson Paiva está aí também. Aumenta a minha responsabilidade, né? Começa a ficar se tremendo aqui. Também vi aí meu mestre Saulo Stan, ele está presente aí também, um grande mestre de escatologia. Quem me ensinou, né, foi meu professor de escatologia no Rema, e foi através da vida dele que me começou, né, esse desejo por estudar essa doutrina do fim, a escatologia, a doutrina do tempo do fim. Né? Então, eu saudo todos os meus irmãos aí, em nome do meu pastor Valdeilson, do meu mestre Saulo Stan, que Deus abençoe vocês, e peço a Deus que o que saia da minha boca aqui seja somente a palavra de Deus, né? Nós vamos ser fiéis à palavra de Deus. E obrigado, Saulo. Saulo está comentando aí, obrigado. Você é uma bênção, Saulo. Saulo é realmente um grande professor do Rema de escatologia. Amém? Então, meu nome é André Luiz, sou de Paulo Afonso e estou aqui para servir a vocês, meus irmãos. Agradeço o convite ao pastor Lito, né? Uma honra para mim, uma grande responsabilidade. Mas vamos lá, não vamos mais, como diz o pastor, furtar o tempo, que é curto, e vamos falar logo a respeito dessas conjecturas, né, que tá se fazendo na igreja. Pastor, estamos no princípio das dores. Isso tem sido dito na igreja e esse momento, desde o dia que o senhor me convidou para cá, aconteceu algo interessante que eu quero falar aqui. Mandaram muitos vídeos para mim de uma profecia que no dia 30 de março, né, o Cavaleiro Amarelo de Apocalipse, capítulo 6, Cavaleiro da Morte, o cavaleiro ia sair por aí, o anjo da morte ia matar mesmo de gente e infelizmente tem acontecido esse tipo de profecia e o pior, a igreja acredita. A igreja recebe, se apavora, se desespera, né? A profecia dizia, a igreja tem que se trancar na sua casa, porque o anjo vai passar matando, unge a sua porta com óleo e o anjo vai passar matando todo mundo na rua. E a gente viu muitos irmãos, muitas igrejas, pessoas perguntando se isso de fato era verdade. E a própria profecia, ela já perde a sua credibilidade. Eu não estou falando do profeta, né? Eu tenho que julgar o que ele está falando, baseado, se está baseado na palavra de Deus. E a profecia perde sua credibilidade quando fala de algo que, segundo nós cremos, só vai acontecer na grande tribulação. Né? Aí, trazendo essa notícia que teve essa semana, e claro, foi desmascarada, isso foi no dia 30, o pessoal ficou esperando acontecer alguma coisa e não aconteceu nada. Né? A gente tem visto durante esses anos, sempre se marca o dia do arrebatamento da igreja. Quem faz isso é frustrado. Então, é a má interpretação do texto bíblico, e como eu disse, o pior é a igreja estar acreditando nisso. Isso é um sinal de que a igreja não está, de forma geral, não estou falando da nossa denominação, não estou falando de denominação nenhuma, de forma geral, a igreja está precisando ser ensinada a respeito do fim, a respeito da profecia bíblica. Amém? Então, voltando aqui para o nosso assunto, quando eu vou falar do princípio das dores, da grande tribulação, eu gosto de partir de uns pressupostos, pastor. Olha só, primeiro, a gente tem que entender o que é princípios das dores, né? Onde foi que isso foi profetizado? Quem foi que usou essa expressão na Bíblia? Quem usou essa expressão na Bíblia foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus 24. Né? E a gente vai analisar do que é que ele estava falando para entender se de fato nós estamos passando pelo princípio das dores. Se é princípio das dores, é um princípio de algo maior. Não é algo solto, é um princípio de algo maior. Jesus estava descrevendo algo maior e ele de repente diz, mas isso não é o fim, isso é só o princípio. O princípio de quê? De algo maior que ele estava descrevendo. A gente vai analisar se nós estamos participando desse algo maior e de fato o princípio desse algo maior já começou. Simples assim.
É o cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre digo, uma coisa é você achar que está acontecendo algo, que o mundo está cada vez pior e que coisas estão acontecendo que são indícios, ou que são sombras, ou que apontam para uma possibilidade de uma grande tragédia que vai acontecer no final. Isso é uma coisa. É você observar e dizer, meu Deus do céu, está muito próximo de Jesus vir. Olha o que está acontecendo. Isso é uma coisa, e totalmente permitido. Outra coisa é alguém dizer, está se cumprindo o que Cristo profetizou em Mateus 24, nós estamos no princípio das dores. Amém? Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tem que entender o que é a tribulação. O que é a tão falada grande tribulação que está por vir? Eu sempre gosto de dar esse conceito, porque isso vai ajudar a gente a entender se a gente está ou não no princípio das dores, né? A grande tribulação é conhecida na Bíblia também por alguns outros nomes. Primeiro que eu gosto de citar, inclusive o senhor falou sobre isso ontem, numa live, ou foi num vídeo que o senhor publicou. O primeiro termo para a grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. Daniel um anjo trouxe para ele uma mensagem e falou que estavam determinadas 70 semanas. 70. Dessas 70, a 70ª, a semana de número 70, ela é a grande tribulação. Isso é importante, a gente guardar isso para a gente entender mais à frente se estamos no princípio das dores. A 70ª semana. Então, se é uma semana, tem a ver com 7. Só que essa semana é uma semana de anos. Então, nós teremos 7 anos de tribulação que estão determinados para o povo de Israel, para o povo de Daniel, para a cidade de Daniel. Lembrando, na Bíblia não fala que essas semanas estão determinadas para a igreja. Isso é um ponto de partida. 69 dessas semanas se cumpriu com Israel. Isso aí está claro, isso está muito claro em Daniel capítulo 9. Isso. Isso é uma profecia clara para o povo de Israel. Né? Mas pode... Amém. 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 Daniel 9, do versículo 24 ao 27, a gente vai ver a descrição dessas 70 semanas de Daniel. Aí eu já vou citar Daniel 9, 27. Que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, Daniel 9, 27. Se eu puder abrir aí também. Daniel 9, versículo 27. Diz assim, ó. E ele firmará, está falando do anticristo, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto será a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nesse versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, a gente entende algumas informações aqui. Primeiro, 7 anos. É uma semana. Ó. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Por uma semana quer dizer por 7 anos. São 7 anos de aliança. Segundo ponto, aí eu já vou quebrar um biscoitão aqui, escatológico. A gente enxerga nesse texto aqui que a tribulação ela não começa com o arrebatamento da igreja. Opa! A igreja é arrebatada, dá-se início à tribulação. Não. Por esse texto aqui, a tribulação começa com a assinatura de um acordo que o anticristo fará, e esse acordo é por uma semana. Se coincidentemente ele assinar um acordo no mesmo dia que a igreja for arrebatada, a tribulação começa logo no dia do arrebatamento da igreja. É possível, né? Arrebatou a igreja, nesse mesmo dia ele assina um acordo. Agora, se a igreja for arrebatada hoje, ele assinar um acordo daqui a um ano, então a tribulação terá 7 anos, porque o acordo é por uma semana, mas a vinda do Senhor Jesus Cristo acontecerá 8 anos depois do arrebatamento. Só para a gente entender isso. Deixa eu só fazer uma pergunta a você com relação a isso, para ficar muito claro para os nossos ouvintes aqui, os espectadores. André, também isso não quer dizer que esse tratado de paz vai acontecer antes do arrebatamento, não é isso? Jamais. Jamais. A gente tem outro texto, né? Lá em Tessalonicenses, eu posso ler agora, porque a gente já tira essa dúvida logo. A gente vai abrir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje é dia de estudar mesmo, abrir a Bíblia e tirar dúvidas, viu? Isso mesmo. É isso mesmo.
Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esse dia de Cristo aqui, a gente vai ver já já, que ele está falando da grande tribulação. Ele está falando, não se perturbe. Olha, já tem uma mensagem para nós como igreja. Não se perturbe, né? Não acredite nessas profecias, nesses ensinos falsos, nem se mandarem uma carta como escrita por mim. Não acredite, porque eu já ensinei isso a vocês. Ele diz aqui, ó, não vos movais facilmente do que eu ensinei a vocês. Nem vos perturbeis, que é por espírito, ou seja, profecias como essa que a gente ouviu esses dias, né? Falsas profecias. Quer por palavra, falsos ensinos. Quer por epístola como de nós. Dizendo que a tribulação já começou. Dizendo que a tribulação, olha, a tribulação está acontecendo. Nós estamos no princípio das dores. Cuidado. Ele diz, não se mova do que eu tenho te ensinado. Aí no 3 ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a tribulação não vai começar, o dia do Senhor não vai acontecer, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok, para a grande tribulação acontecer, primeiro tem que acontecer algo chamado aqui de apostasia e tem que também se manifestar o filho da perdição, não é isso? O homem do pecado, que é o anticristo. Então, a tribulação ela só começa quando o anticristo se manifesta. Aí, essa palavra apostasia, pastor, agora preste muita atenção. Se alguém tiver dúvida depois pode me perguntar. Certo. A gente pode falar sobre isso. Essa palavra apostasia, muitos entendem que está falando aí de uma apostasia da fé. Um afastamento da fé. As pessoas deixarem de crer em Jesus Cristo. Mas essa palavra apostasia no grego, ela significa divórcio, separação, retirada, uma saída de algum lugar. Quando essa palavra apostasia lá no grego ela é colocada sem o seu complemento, ela fica vaga. Porque normalmente, quando o senhor ouvir essa palavra apostasia se referindo a um afastamento da fé, ela vai ter o complemento. Apostasia da fé. Ou seja, uma retirada da fé, um afastamento da fé. Do mesmo jeito, a gente tem essa palavra apostasia com um sentido diferente. Por exemplo, tem um texto lá em 2 Timóteo, se não me engano, no capítulo 9, que ele fala para as pessoas se afastarem da impiedade, se afastarem do pecado. Ele usa a mesma palavra. Uma apostasia do pecado, que é uma coisa boa, é você se afastar do pecado. Mas no nosso tempo atual, pastor, a apostasia ganhou um significado único. Quando fala apostasia, você já entende que é um afastamento da fé. Se eu disser aqui para o senhor, pastor, eu estou me apostatando, o senhor vai dizer, misericórdia, André, vou orar por você agora. Aí eu digo, calma, pastor, eu estou me apostatando do pecado, eu estou me apostatando do que não presta, eu estou me afastando, eu estou me retirando dessas coisas. Isso seria possível no grego antigo. Hoje já não é mais, vai ficar estranha a conversa se a pessoa falar assim, porque a apostasia ganhou um significado que é esse. Então, nesse texto aqui, a gente está ouvindo aqui, olha, sem que antes venha a apostasia. Ele não diz do que é. Que apostasia ele está falando? Vamos fazer, não a transliteração, vamos fazer a tradução. Ele está falando, vou voltar um pouquinho o texto. Sim, pode fazer. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a tribulação não vai acontecer assim, sem antes venha a retirada e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Sem antes aconteça a separação, o divórcio, porque apostasia também significa divórcio. O divórcio, a retirada, a separação. Alguma coisa vai sair, alguma coisa vai se afastar para poder começar a tribulação. E também não é só isso. Pelo que você está falando, pelo texto, fica muito claro que primeiro vai ter o arrebatamento, depois se manifesta o próprio anticristo, e aí sim vai ser celebrado o tratado de paz, e aí sim que vai começar o princípio das dores e depois a grande tribulação. Isso. É basicamente isso. Isso. Esse texto aqui deixa muito claro. Para fechar... Muito claro, fica muito claro.
Para fechar essa compreensão, pastor, se alguém disser, não, aqui é a apostasia da fé, só é ler o versículo 7 desse mesmo texto, que diz assim, ó, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então o próprio texto se explica, alguma coisa vai ser tirada, e essa tirada é apresentada aqui com essa palavra separação, retirada, amém? Então fica claro. Então, Pode falar, vocês que estão nos acompanhando, pega esses textos aí, anota esses textos, são os textos gatilhos, são textos básicos para que você possa ensinar para outras pessoas, passar para outras pessoas e poder, dessa forma, assim também ajudar, né, o corpo de Cristo. Eu quero já deixar claro, eu quero também ressaltar aqui que Ayrton manda um grande abraço para você, professor, para mim também, e ele fez também a escola escatológica do reino, né, que isso. teve Bragato e também Saulo Stan como professores. Isso. Também o pessoal está aqui, o professor Saulo disse que a versão bíblica, LTT, coloca a palavra apostasia como a palavra a retirada. Né, amém, isso mesmo. O seu ensinamento. Mas pode continuar, André. Amém. Eu quero mandar um abraço para Ayrton, ele foi meu aluno, né? Eu não falei aqui, é importante falar. Eu, Saulo Stan e Jonatas Bragato, nós ensinamos numa escola de escatologia, né? É um ensino mais profundo. A gente vai nesse detalhe que eu estou dando aqui muito rápido, a gente aprofunda mesmo. Eu quero recomendar essa escola, tá amém. certo? Eu quero recomendar. Eu tive aqui algumas ovelhas que fizeram. Eu não tive a oportunidade de fazer, mas eu vou fazer. E eu amém. Quero recomendar essa escola para que todo mundo possa fazer. Eu acredito assim, é uma bênção. Amém. Tive a oportunidade em Salvador de conversar com o Saulo. Acho que ele foi conversar até umas 4 horas da manhã. Não sei se ele se lembra disso. Rapaz, assim, quase meus miolos explodem. Né? É muito interessante. O estudo escatológico é fantástico mesmo. E que bênção poder ter homens como vocês que se dedicam a isso para poder esclarecer o corpo de Cristo. A gente, como pastor, a gente tem que estar lidando com tantas coisas. Isso a mesmo. Da igreja, aconselhamentos e coisas desse tipo. E às vezes não nos temos esse tempo de aprofundar em um só tema. O pastor é um clínico geral, né? É isso mesmo. É verdade. E aí, graças a Deus, nós temos especialistas que se levantam na igreja para poder nos ajudar. Mas, André, pode continuar, meu irmão. Vamos lá. Então, a gente já fechou aqui que com certeza... Saulo está dizendo aí que lembra, viu, da conversa que vocês tiveram. Com certeza, nós sabemos... Eu vou pastor, aproveitar esse momento que eu estou deixando claro aí, é uma interpretação coerente, eu não estou sozinho nisso, né? Eu não estou falando isso aqui, eu não descobri isso, eu costumo dizer que eu estou subindo no ombro de gigantes que estudaram, e eu fui lá buscar, pesquisei e achei essa ideia que eu acho muito plausível a respeito dessa interpretação da palavra apostasia, em 2 Tessalonicenses. Mas olha só, o que me dá a certeza... Aí, ó, Saulo falando aí que aprendeu sobre parapsicologia. Muito bom. Eita, Deus bom. Amém. Então, pastor, tem outros textos bíblicos que eu quero citar aqui rapidamente que nos dão respaldo, porque isso também é um pressuposto para a gente entender se a gente está no princípio das dores ou não, que eu vou responder já. Tem outros textos que nos garantem que a gente não vai passar pela tribulação, pastor. A escatologia rema, a escatologia pré-tribulacionista, a escatologia dispensacionalista, para aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacional, ela não é jogada, não caiu do céu, não. Caiu do céu por causa da palavra, né? Mas ela não é jogada assim de qualquer jeito, não. Ela é baseada na palavra, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, 1 Tessalonicenses, que está pertinho aqui na minha Bíblia, capítulo 1, versículo 10. Olha só o que diz esse texto. Esse texto vai trazer 2 informações para mim, que eu já vou adiantando o que eu ia falar no final. Ele fala sobre a postura da igreja, pastor. Ele já fala só sobre a posição da igreja. A posição da igreja não é de estar aguardando dores, princípio de dores, anjo da morte, crise financeira. Não. A posição da igreja, eu vou ler aqui a partir do versículo 9, diz assim, ó: porque eles mesmos anunciaram para convosco
para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, essa igreja aqui está sendo elogiada, e eles se livraram dos ídolos, eles decidiram servir ao Deus vivo. Aí está uma dica, a igreja tem que servir ao Deus vivo, confiar em Deus. E no 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pronto. Qual é a posição da igreja? É esperar em Deus, esperar Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos esperando a grande tribulação. Nós estamos esperando o arrebatamento. Nós esperamos Cristo vir dos céus para nos livrar da ira vindoura. Marca isso aí, pessoal. Ira vindoura. O que é isso, a ira vindoura? É a grande tribulação. É a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Jesus nos livra dessa ira. Amém? Mais um texto aqui, ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a gente não sai muito. Versículo 9. Versículo 9 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Anota aí. Diz assim, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? A grande tribulação. A ira que vai ser derramada sobre toda a terra, né? Por fim, para a gente continuar no nosso texto, a gente já viu o quê? Primeiro, a grande tribulação tem 7 anos. Segundo, nós não vamos passar por ela, porque Deus nos livra dessa ira. Terceiro, a grande tribulação é a ira de Deus. Né? Tem alguns textos que falam da grande tribulação com alguns nomes. Por exemplo, eu não vou citar o texto, mas eu quero que vocês anotem. Lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, diz que é um dia de angústia. A gente já leu hoje em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é o dia de Cristo. A gente vê lá em Isaías, no capítulo 13, 9. Esse eu quero ler. Isaías 13, 9. Vou ler rapidinho aqui, viu? Isaías 13, 9. Diz o seguinte. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente. O dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13:9 está profetizando sobre o dia do Senhor, a grande tribulação. Então, a grande tribulação, pastor, também recebe esses termos: dia do Senhor, dia de angústia, dia da ira. A gente viu agora, tanto falando do dia do Senhor como um dia de ira. Também tem um dia de terror, está lá em Joel. Joel capítulo... em Joel está dia de trevas. Dia de trevas. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Dia de trevas. A gente tem Isaías também falando de dia do terror. Então, é um tempo terrível que vai acontecer no futuro e que a igreja vai ser livrada desse dia. Amém? Vamos prosseguir. Agora eu quero terminar esses pressupostos falando dessa palavra ira, porque a gente tem que ter muito cuidado com essa história de ira de Deus. Por quê? Pode falar. Não, pode falar. Pronto. Por que eu tenho cuidado com essa história de ira do Cordeiro e ira de Deus? Porque as pessoas têm interpretado errado o caráter de Deus quando fala da ira de Deus. Né? Uma coisa a gente tem que entender. O que é a ira de Deus? Né? Deus é um Deus irado? A gente tem que entender isso. O senhor falou disso, acredito que foi na quinta-feira passada. O senhor falou muito sobre o caráter de Deus. E a gente sabe que Deus é amor. Deus é bom. Deus é soberano. Deus é justo. Deus é todo-poderoso. Deus é um Deus pessoal. Tudo isso faz parte do caráter de Deus. Isso são atributos de Deus. Se tirar um desses atributos, ele deixa de ser Deus. Né? Se a gente disser, não, ele não é todo-poderoso, pronto, não é mais Deus. Deus não é amor. Não, então ele não é Deus. Deus é amor. João, a primeira carta de João, capítulo 4, fala que Deus é amor. Tudo isso são atributos de Deus. Agora a pergunta que eu faço: Deus é ira? Não.
Deus não é ira. Deus não é um Deus irado. Deus é um Deus que é o tempo todo amor. Ele é justo. Agora, por que a gente está falando na ira do Cordeiro e na ira de Deus? Porque a ira de Deus, pastor, ela é provocada. A ira de Deus é uma reação. A ira de Deus não é algo que ele está com vontade de fazer. Deus não acorda, né? Olha, acorda não é uma boa palavra para Deus. Porque Deus não dorme. Mas Deus não, simplesmente, Deus não se desperta e diz assim, hoje eu vou destruir o mundo. Não. Jamais foi assim. Toda vez que o juízo de Deus é derramado sobre a terra, ele é provocado. E ele é provocado por quê? Aí sim, a gente vai ler alguns textos que vão nos mostrar que Deus não é irado, mas Deus fica irado. Amém? Isso é uma característica de Deus, porque ele é uma pessoa e ele se ira. Como diria aqui no Nordeste, aqui na Bahia, ele se arreta. Com certeza. Com certeza, isso é bíblico. Então, quero que os irmãos abram Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Isaías 26, 20 e 21. E a gente vai terminar os pressupostos. Escatologia é bela, viu, pastor? É isso mesmo. Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Está falando da grande tribulação também. Está falando de eventos futuros. Da ira de Deus. Olha só o que diz. Vai, pois povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Eu vou repetir. Por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue. E não encobrirá mais os seus mortos. Então a gente já vê aqui nesse texto que sim, a grande tribulação é a ira de Deus que vai ser derramada na terra, mas não é porque Deus está simplesmente irado. É por causa da iniquidade. A gente tem mais um... Pode falar, pastor. Eu acredito que a ira de Deus, ela também pode ser interpretada de uma forma não só intencional, por assim dizer, Deus ele acaba se irando, mas também como uma consequência, como você estava falando. Em que sentido? Se você pegar a eletricidade é muito boa a eletricidade, mas você não pode tocar na eletricidade de qualquer jeito. Isso mesmo. Então você vê, por exemplo, quando Ananias e Safira, eles acabam morrendo ali, eles acabam expirando ali naquele momento, e Pedro deixa muito claro ali, ele diz, é por causa da sua mentira, vocês estão pecando ali agora, porque vocês estão mentindo para o Espírito. Aquele ambiente, ele estava carregado da glória de Deus ali. E Amém. A glória de Deus, ela traz consigo juízo. Amém, isso mesmo. E eu gosto muito de entender o juízo de uma forma positiva, porque o juízo para o arrependido é a salvação. Amém. O juízo para a doença é a cura. Amém. O juízo para a pobreza é a provisão. Mas o juízo para o pecado é a morte. Isso mesmo. Então, a manifestação da glória de Deus e a presença de Deus traz com ela, como você falou, atributos. Você pode perceber que quando Adão saiu do Éden, Deus teve que cobrir logo Adão com um animal ali puro. Ele já estava fazendo ali expiação. Isso mesmo. Deus já estava fazendo expiação, já estava fazendo uma aliança, para que quando ele olhasse para o homem, tivesse o filtro da inocência. Ele também, você percebe que Deus, ele vai durante toda a história da Bíblia, fazendo esse tipo de coisa. E Isaías, ele profetiza, ele diz, olha, vai chegar um dia que a ira de Deus vai se transformar em consolo. E você vai poder arrancar águas da fonte de salvação dentro de você. E ele vai falar sobre isso lá, falando justamente no momento que Jesus fosse fazer algo que eu chamo de erga omnes, né? Jesus ele iria fazer algo na cruz que iria poder dar a possibilidade de todos receberem essa provisão da expiação, assim, como eu digo para vocês, de forma plena. Amém. E aí o que é que acontece? Quando a igreja for arrebatada, pelo que você está falando, pelo que nós temos aprendido, quando a igreja for arrebatada, e o Espírito Santo também sair, né, vai ter alguns momentos que o Espírito Santo vai tocar na terra, mas ele não vai estar de forma plena. Então, quando isso acontecer, no meio da tribulação nós sabemos que vai haver fenômenos, né, de intervenções divinas,
também para aqueles que vão buscar a face de Deus durante a tribulação, mas a gente percebe que o homem vai ser entregue à sua própria sorte, ele vai ser entregue às suas próprias paixões. Saulo está dizendo aqui, a ira de Deus é resultado da sua justiça. Amém, isso mesmo. A justiça de Deus, e qualquer justiça tem um momento de juízo, porque senão não seria equilibrado, não seria resultante de uma sabedoria. O próprio Salomão, ele fala algo poderoso, ele diz o seguinte: se não houver punição ao ímpio, o justo será desconsiderado. Então, é como se também chega um momento que Deus está dando oportunidade. Isso se chama de longanimidade, mas vai chegar um determinado ponto que seremos julgados. A própria igreja vai passar por um juízo. A própria igreja vai passar por um momento de juízo, em que no tribunal de Cristo nós haveremos de ser julgados, a fim de podermos coletar com aquilo o raio de ação que nós teremos na eternidade. Mas não é esse assunto para outro momento, mas pode falar. Amém. Amém. Então, olha só, de fato, pastor, a justiça de Deus, né? Na verdade, a ira de Deus ela é provocada, como eu tenho falado, né? Então, a ira de Deus é provocada e junto com a ira vem o juízo. Agora, o juízo de Deus, ele como o Saulo bem disse, ele é resultado da sua justiça. E eu entendo o juízo de Deus quando ele vamos dizer, quando o juízo de Deus resulta numa sentença de ira, numa sentença de morte, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu entendo que é como se fosse uma proteção. Sabe por quê? Porque Deus é amor. O amor de Deus quer salvar todo mundo. É a vontade de Deus que todos cheguem à salvação. Certo? Mas Deus também é santo. E a gente vai aprender isso em caráter de Deus, né? Ele também é santo. E o amor e a santidade não podem entrar em conflito. Aí, o que acontece? Ele também tem, para proteger, para que não aconteça esse conflito, ele tem a sua justiça. Então, o que é que vai acontecer? Jamais Deus vai passar a mão em cabeça de alguém que comete pecado. Um juízo sempre vem para o pecador. Uma consequência sempre vem para o pecador. Então, a justiça de Deus, a ira de Deus, é assim, quando o pecado começa a querer, que nunca vai acontecer, interferir na santidade, vem a justiça, vem a ira. Deus nunca vai aceitar, nunca vai compactuar com o pecado. É por isso que quando acontece a iniquidade, a ira do Senhor se manifesta desde os céus. Eu queria mudar um pouquinho aqui agora. Eu queria fazer 3 perguntas e eu queria aproveitar o tempo mesmo aqui. É um assunto empolgante mesmo. O pessoal está pedindo aqui a live 2 disso, né? Dessa live. Vamos lá. Eu só queria que você desse um desfecho na questão de Mateus 24. Vou fechar agora. Porque se entende que Mateus 24, né? Existem versos ali no Mateus 24 que as pessoas costumam utilizar para o nosso tempo agora, né? Pronto. Todo virá e coisas desse tipo. Então, por que entendemos que Mateus capítulo 24, de uma vez por todas, não é e não será no tempo da igreja? Amém. Vamos lá, vamos ler Mateus 24. Eu vou ler do versículo 4 ao 8, né? Jesus está ali com seus discípulos, ele viu o templo, os discípulos apontaram o templo para ele, mostraram o templo para Jesus, e Jesus disse que aquele templo ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e isso fez os discípulos ficarem curiosos e perguntaram a Jesus quando é que isso ia acontecer. Eles fizeram ali basicamente 2 perguntas, mas pode-se entender 3 perguntas, porque a segunda pergunta ela tem 2 juntas. Vamos ver essa pergunta aqui logo. Diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, versículo 3, viu? Mateus 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Ou seja, quando vai acontecer aquilo que Jesus falou, que o templo ia ser destruído, não restaria pedra sobre pedra, né? Aí ele faz a segunda pergunta, que também pode se dividir em 2 perguntas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? Ok? Então, Cristo, no versículo 4, ele começa a responder. Primeiro, Mateus 24 aqui não vai trazer
uma resposta para a primeira pergunta muito clara, porque o evangelista, ele focou mais na tribulação. O mesmo aconteceu com Marcos, capítulo 13. Já Lucas 21, ele focou na destruição do templo no ano 70, depois de Cristo. Porque Cristo profetizou isso aí, né? Então, Cristo, se a gente fizer uma leitura, como é que a gente entende, André? Leia os três. Leia Mateus 24, leia Marcos capítulo 13, leia Lucas 21. Desses três você vai ver pontos de vista diferentes. Um foca numa coisa, outro foca no outro, mas há uma interpretação completa lendo os três, ok? Então a gente está em Mateus 24, a gente entende que Jesus começa a falar aí sobre a grande tribulação. Olha o texto. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Pega isso aí, não vos assusteis. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim de quê? De algo que ele começou a descrever. Porquanto, versículo 7, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos lá. O que é que a gente entende? Há quem interprete isso aí tudo como algo que aconteceu no passado. Tudo isso aconteceu lá no ano 70. São os chamados preteristas. Não tem lógica nenhuma, porque a gente não pode pegar esse texto isolado. A gente tem que ler o texto todo. Ele vai continuar falando, e vos hão de entregar. No versículo 15 ele vai falar: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. No versículo 21 ele vai dizer: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E ele vai seguindo, no versículo 29, ele diz: e logo depois da tribulação, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, para que isso aí tenha acontecido em 70, vai ter que fazer um malabarismo. Cristo veio em 70, a segunda vinda de Cristo foi em 70, não tem como. O que a gente pode admitir é que somente uma parte se cumpriu, foi a destruição do templo e da cidade de Jerusalém em 70. Isso é fato. E Cristo, de fato, aí, na primeira pergunta, ele responde isso. Se a gente ler Lucas, a gente vai ver claramente que ele está falando da destruição do templo em Jerusalém. Porém, ele não fala só disso. Eu acabei de ler vários versículos que demonstram algo que vai acontecer ainda no futuro. Esse texto que eu li aqui, esse trechinho que eu li aqui no versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não há o fim, não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Né? Isso não tinha condições de ter acontecido lá no passado, porque não tinha nações e reino contra reino, só tinha um reino, que era o Império Romano. O Império Romano liderava tudo. As revoltas que aconteciam lá não era nação contra nação, eram revoltas contra o Império Romano. Então, a gente descarta essa ideia de que aconteceu lá no passado e vamos entender se está acontecendo agora. Aí, a gente tem que ler esse texto, pastor, correlacionando ele com outros textos. Não é só esse texto que fala de dores de parto. Né? Agora, lendo esse texto, a gente vê. Eu entendo já de antemão que ele está falando da grande tribulação. Se ele está falando da grande tribulação, nós já colocamos hoje como pressuposto que a igreja não passa pela tribulação. Amém? A igreja não passa pela tribulação. Então, eu pergunto, se a igreja está aqui, se eu estou aqui conversando com o Senhor, e a igreja do Senhor está nos ouvindo, tem condições da tribulação estar acontecendo? Não. A tribulação não está acontecendo exatamente porque a igreja ainda não foi arrebatada. Segundo ponto, não é só o arrebatamento da igreja. O anticristo tem que se manifestar para começar o dia do Senhor. Nós já colocamos isso hoje como pressuposto. Lá em
2 Tessalonicenses, capítulo 2, já foi dito lá que tem que acontecer a apostasia e tem que se manifestar o filho da perdição. Esse homem tem que assinar um acordo, está lá em Daniel, capítulo 9, 27. Se esse anticristo não está na terra ainda, então a tribulação não aconteceu. E tem outra coisa, para que esse anticristo se manifeste, é necessário que seja retirado algo. Esse algo foi retirado? Não. A igreja do Senhor ainda está aqui. Então a tribulação não começou. Esse é o primeiro ponto. André, eu queria deixar registrado aqui que Mateus Augusto, no ponto anterior sobre a ira de Deus, deixou um comentário muito interessante. Ele disse: a ira de Deus não é a revelação da maldade de Deus, e sim a revelação contra a maldade. Né? Só para deixar exatamente registrado. Pode falar. Exatamente. Romanos, só para fechar esse que eu não fechei da outra vez. Romanos 1, versículo 18, diz assim, pastor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Então a ira de Deus, ela é provocada pela maldade, pelo mal, pela impiedade e pela injustiça. Amém? Então vamos continuar. Tá faltando poucos minutos para a gente poder terminar a nossa live, beleza? Uhum. Eu queria fechar alguns pontos aqui, e eu sei que fica muito complexo, uma matéria de escatologia, para cada ponto dela merecia uma conferência. Né? É uma matéria complexa, mas ao mesmo tempo começa a ser destrinchado. Como você falou, o rolo ele é muito grande e a nossa vontade é não deixar nada solto. Mas eu queria aproveitar, inclusive até Saulo está aqui também, nos acompanhando, e outras pessoas, para dar uma opinião. Isso para mim ficou muito claro, que nós não estamos nos princípios das dores. Para deixar muito claro até você que está nos ouvindo, queridos, conosco, nós estamos no tempo da igreja, a igreja vai ser arrebatada, o anticristo vai se manifestar, ele vai assinar um tratado de paz, e vai começar o princípio das dores. Então o princípio das dores não é isso que nós estamos vendo agora. Apesar de que o que nós estamos vendo não é o princípio das dores, nós estamos vendo uma aceleração de fatos. Uma aceleração de fatos tecnológicos, uma aceleração de fatos de doenças, de pestes globais, uma aceleração de fatos no sentido de organização, de arquétipos, de pensamentos, por exemplo, em que o mundo não está mais conseguindo ouvir a verdade, mas gosta muito de ouvir mentiras, e com isso ele acaba sendo levado por essas mentiras, pelo bom discurso e não pelas práticas. A pergunta que eu lhe faço, apesar de não ser o princípio das dores, são sinais de que algo está para acontecer? Amém. Olha só, pastor, a mensagem escatológica, eu costumo dizer, a Bíblia diz, ela vem para consolar, para confortar, para exortar, para alegrar, né? A igreja do Senhor. Se a gente ler Mateus 24 e ler Lucas também, a gente vai ver que Lucas 21 diz que no tempo da tribulação, homens vão desmaiar de medo, sabe? Mas uma coisa eu digo ao Senhor, né? Eu tive a direção de falar isso aí para todos que estão escutando. Quem vai desmaiar de medo não é a igreja do Senhor. É quem vai estar passando pela tribulação. Nós não fomos chamados para ter medo. O espírito que está em nós é um espírito de ousadia, de coragem. Né? Cristo falou que nós passaremos por tribulação. Tudo que está acontecendo é tribulação que existe no mundo, mas não é provocado por Deus. Nem sempre é. Tudo que está acontecendo, eu gosto de dizer isso, o coronavírus, a Covid-19, é consequência do pecado. É consequência do pecado. Do princípio das dores. Essa palavra dor, se a gente for ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ela nem aparece lá. A palavra dor aparece pela primeira vez e caprichosamente se referindo a parto no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem cai. Dores só aparece depois da queda do homem, no pecado, depois da iniquidade. A morte só aparece depois da queda do homem, depois da iniquidade. Então, a igreja do Senhor, ela não tem que ter medo. Jesus Cristo disse, no mundo tereis, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No grego é tarseó. Tenha coragem. Bom ânimo é mais do que ânimo. É coragem, é ousadia. Então a igreja do Senhor deve se posicionar nesse tempo com coragem e ousadia, sabendo que não é a ira de Deus. Porque se fosse a ira de Deus, não estava como está agora, não.
Eu vou dar um exemplo, e eu não quero aqui que ninguém entenda mal, que eu estou menosprezando a situação terrível que o mundo está passando. Mas você entender que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra e que nós estamos no princípio das dores, você necessitaria que essa doença estivesse matando muito mais gente. Quando a gente lê Mateus 24, pastor, do capítulo 4 ao 8, a gente deve fazer uma comparação, uma tabelinha, e comparar com Apocalipse, capítulo 6. Ali em Mateus 24, onde Jesus fala do princípio das dores, ele está descrevendo o que vai acontecer no início da grande tribulação. É o princípio da grande tribulação. A grande tribulação, entenda que ela é como uma gravidez. E ela vai aumentando as intensidades de dores. Quando chega no final, no ápice, é o nascimento desse filho, dessa grávida. E em Apocalipse, capítulo 6, quando fala ali dos selos, né? O primeiro selo, vem um cavaleiro do cavalo branco, aí vem um segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, até o sexto selo. E o sétimo vai falar das trombetas e tudo mais, mas nesse selo está falando do início da tribulação. Se o senhor fizer uma comparação, eu gosto de fazer essa comparação, em Mateus fala de guerra, certo? Em Mateus fala de rumores de guerra, não é isso? Mateus 24, 6. Fala de rumores de guerra. O senhor vai lá para Apocalipse 6, versículo 4, fala que aquele cavaleiro vai tirar a paz da terra. Ou seja, está falando de guerra. Em Mateus 24, versículo 7, fala de fome. Aí o senhor vai lá em Apocalipse 6, versículo 5 e 6, fala que aquele cavaleiro ele vai trazer uma crise econômica, um racionamento, ele vai trazer fome. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Jesus está falando e João, na revelação, está trazendo exatamente um detalhe a mais do que Jesus profetizou em Mateus. Lá em Mateus 24, no versículo 7, fala de pestes, doenças e pandemias. Por isso que o pessoal pensa que a gente está no princípio das dores. Mas lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, fala de morte por pestes, de doenças e pandemias. Agora, um detalhe. Eu até anotei esse dado aqui, eu fiz essa conta, viu? Um detalhe. A gente sabe que esse mês, agora mesmo, atualmente, está se completando no mundo 2.800.000 mortos pela Covid. 2.800.000 mortos pela Covid. Isso é um número terrível. Isso é um número terrível. Sabe, a gente não deve menosprezar isso. Mas uma coisa é dizer que isso é o cumprimento da profecia e que nós estamos no princípio das dores e que estamos na trombeta, o selo já foi aberto. Por quê? Porque se a gente for ler lá em Apocalipse, eu vou até ler isso aqui para a gente terminar. Apocalipse capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte, pastor. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, isso também está em Mateus 24, viu? É um paralelo que eu estou fazendo. Aqui está explicado com mais detalhe o que Cristo falou e que chamou de princípio das dores. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olheis e eis o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da população da terra com espada, com fome e com mortandade. Isso aí é com pandemia, com doença. A quarta parte. Quem anotou aí? A quarta parte da população da terra. Pastor, se fosse hoje, se a gente tivesse nessa pandemia, se a gente tivesse no princípio das dores, se a gente tivesse na grande tribulação, se a gente tivesse na abertura desse selo, estaria noticiado 2 bilhões de pessoas. Quase 3 bilhões de pessoas. Mas nós estamos com 2.800.000. Isso não dá nem 1%. Sim. Isso não dá nem 1%. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. E eu acho que nós temos 6 minutos para finalizar a nossa live. E eu gostei muito do que também Saulo colocou aqui, o professor Saulo colocou aqui. Para mim, o vírus é sinal de uma terra caída, cujo Deus é Satanás e o mundo jaz no maligno. Isso. E ele falou também, por causa da doutrina da iminência, não pode existir sinais para o arrebatamento nesse momento. Isso mesmo. Alguém colocou aqui, Alex, botou a gripe espanhola matou mais de 70 milhões em todo o mundo. E é verdade. Então, eu queria utilizar para dar um desfecho aqui no que você falou, André. E para mim ficou muito, muito interessante o que você disse quanto à questão da postura da igreja nesse momento. Né? Queridos, vamos deixar muito claro, nada do que está acontecendo, nós podemos fazer cálculo, nós podemos dizer que Jesus está voltando agora.
não é isso. Não. Mas na Bíblia, ela deixa muito claro o tempo todo que a igreja, ela precisa ter um espírito de coragem, como foi falado aqui. A igreja é a resposta no mundo decaído. Nós somos sal e luz em meio a trevas. Então, Isso. qual é a postura da igreja nesse momento? A postura da igreja é demonstrar amor, compaixão, alegria, vida, fé. Nós somos um sal, nós vamos estar trazendo luz, gosto. Esse é o momento, foi para isso que Deus nos preparou. Deus nos preparou para um momento como esse, porque a razão da luz, ela só existe por causa da escuridão. Então, nós estamos agora num momento, mais do que nunca, de podermos brilhar, de podermos demonstrar o que nós podemos fazer. Esse é o momento de ganharmos uma quantidade de vidas que antes a gente não ganharia. Pessoas estão mais sensíveis para ouvir a palavra, pessoas estão mais prontas para ouvir tudo aquilo. E eu queria agradecer ao professor André, de fato, falta agora 4 minutos, o pessoal aqui está me mostrando esse programa de hoje, na técnica aqui, Natanael, Matheus, Igor aqui nos ajudando, pastor Edson também. E eu queria, André, rapidinho, só poder fazer algo aqui, eu queria mostrar esse livro que acabou de ser editado pela nossa igreja, tá certo? Esse é um livro, deixa eu ver aqui, um livro que foi uma experiência, André, com o Clube do Livro. Nós separamos dezenas de irmãos, nós lemos dezenas de livros e nós fizemos esse livro aqui, que é o Compêndio Doutrinário, acessando rapidamente o amadurecimento doutrinário. Uma experiência do Clube do Livro, eu só tenho aqui o prefácio, tá certo? E, queridos, eu mostrei ontem até numa reunião, são 28 tópicos trazendo 360 graus sobre toda a doutrina. Quando eu cheguei na igreja, eu era ateu e eu tive uma dificuldade de construir uma base doutrinária. Eu tive que sair lendo muitos livros para começar a construir alguma coisa. E esse livro tem 160 páginas e em 160 páginas eu consegui fazer um panorama de toda a doutrina dos melhores autores daquilo que nós cremos. Então, Amém. Foi um trabalho hercúleo mesmo, de diversos irmãos juntos, e eu quero assim dizer que já está disponível no valor de R$30, algo assim que eu sei que vai vender como água, tá certo? Deus abençoe Amém. Todos aqueles que compraram, porque eu sei que você vai ser ricamente abençoado. André, você tem 2 minutos para considerações finais. Amém, Deus é bom. Olha só, eu não posso deixar de falar isso. A posição da igreja está muito clara na Bíblia. O Senhor, nas suas palavras, falou exatamente o que eu vou ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. É exatamente o que o Senhor falou. O Senhor fez uma paráfrase aí, pelo Espírito, do texto que eu ia ler. Aqui, Paulo está elogiando a igreja aos Tessalonicenses. Ele diz assim, ó, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém? Essa é a postura da igreja. Uma fé operosa. Viver André, repita a referência aí, por favor. Qual a referência você usou? 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses. Essa é a postura da igreja agora. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Uma fé operosa, uma vida de fé, uma vida orando, crendo, sabe, distribuindo cura. As pessoas chegam doentes perto da igreja, a igreja ora e ele é curado. Uma vida de amor, uma vida andando em amor, uma vida transbordando amor, acolhendo as pessoas. E, por fim, a nossa esperança em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A gente não está com medo de pandemia. A gente está esperando o Senhor, que Ele pode vir hoje nos buscar e arrebatar a igreja. Essa é a postura da igreja. Que Deus abençoe vocês. Eu estou disponível, estou muito honrado e estou à sua disposição, meu pastor. Que Deus abençoe. André, professor Saulo, eu vi também Bragato aqui entrando na live. Eles fazem parte de um seminário escatológico do Reino. Isso. Eu recomendo a vocês a procurar na internet. Eu recomendo vocês a fazerem. Temos 1 minuto e eu quero orar com vocês. Amém. André, Amém. Deus abençoe você ricamente. Amém. Quinta-feira que vem nós temos de novo o Evangelho Claro e Profundo, queridos. Aprofundando mesmo o Evangelho. É para esse tempo criar raízes, trazer comida mesmo pesada para as pessoas assim que amam, tá bom?
Então, nós vamos sim, nos próximos programas, falar mais de escatologia. Não se preocupem, esteja acompanhando as nossas redes. Deixa eu orar rapidinho. Pai, nós queremos agradecer pela vida de André. Obrigado, nós queremos Senhor. agradecer por todos que participaram, estão participando agora. Obrigado. Eu declaro que foi falado aqui paz, eu declaro amor, eu declaro esperança, eu declaro fé sendo levantado nos meus irmãos. Eu declaro que nesse tempo nós iremos brilhar. E onde houver trevas, eu declaro luz agora chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Até Em nome de quinta-feira, Jesus. nesse mesmo horário. Em nome de Jesus.